Estamos aqui no Instituto Manas Psique. Sou o Alisson, médico terapeuta. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre campos morfogenéticos, né? Vou só passar os slides aqui só para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar hoje. Campos morfogenéticos, tá bom? Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto e sobre o Alisson, né? Quem é o Alisson? O Alisson é médico, terapeuta, né? Tenho formação em terapia integrativa e medicina. Atuo nas duas áreas, né? O que é o tema de hoje? O tema de hoje, o campo morfogenético, é um tema que nós utilizamos em todos os trabalhos do dia a dia como terapeuta. Também é visto no dia a dia em outras profissões, só que as pessoas não dão atenção a isso, porque é um conhecimento que é muito específico da área de informação. Mas não é informação de estatística disso, é informação relativa a conhecimento de formação das estruturas que existem não só na Terra, em tudo que existe, seja na forma viva ou física, em animais, plantas, seres, cristais, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Manas Psique. O que é o Instituto Manas Psique? Foi fundado por mim, pelo Alisson, aqui em Fortaleza, né? O que significa Manas? Manas significa o seu quinto corpo mental, que é onde está armazenada toda a sua forma de ser, né? Quando você está em conexão com o seu eu superior, a sua intuição em equilíbrio, você é conhecido como quinto corpo mental, que é isso, Manas. E Psique significa alma. Esse é o Instituto Manas Psique. Ele trabalha de forma integrativa, através de terapias integrativas, para a pessoa tornar consciente sobre a sua consciência do seu eu e como ela gerencia, como ela leva a sua vida em equilíbrio, tá? Hoje nós temos aqui uma equipe me ajudando também, tá? Tem o pessoal que vai me ajudar sobre as informações, as perguntas que vocês estarão fazendo ao vivo, tá? Então vamos falar sobre o campo morfogenético. O campo morfogenético, ele foi... A primeira vez que foi falado sobre o campo morfogenético, um estudo, foi através do Rupert Dewey. O que ele falava? Ele falava que toda forma que existe no universo, baseado em estrutura de informação, é baseado neste campo morfo. O que é o campo morfogenético? O morfo, ele vem do morfo, que significa forma. E genético vem da gênese, que significa origem das coisas, né? Então, o campo morfogenético é toda a estrutura que dá forma às plantas, é um campo de informação que vai dar forma às coisas, às plantas, aos animais, a estrutura física de uma pessoa. Quando a pessoa ela vai formar essa forma física, assim como uma planta, assim como a rocha, existe um campo de informação que perpetua essas informações gerações após gerações. Essas informações, elas não se perdem no decorrer do tempo. Não são formas de energia, são formas de conhecimento, de informações que são perpetuadas de geração a geração. O que acontece quando a gente trabalha com essa questão do campo morfogenético? Algumas pessoas, Alisson, isso é inconsciente coletivo? Não está relacionado a inconsciente coletivo. O campo morfogenético, ele define a característica de uma estrutura de uma planta, define a característica da estrutura de uma pessoa, seja ela física, a forma do raciocínio e como ela se relaciona com as pessoas. Quando você encontra com uma pessoa, cada pessoa tem uma forma de ser, tem uma forma de interagir com elas. E isso está caracterizado nesse campo morfogenético dela. Esse campo morfogenético, ele dá informações das estruturas, das formas que ela pensa, da forma que ela interage. Lembrando que, quando nós trabalhamos no círculo da vida, o que é o círculo da vida? É uma terapia que nós desenvolvemos e trabalhamos aqui, que eu aprendi com a Márcia Marins, em São Paulo, que é uma psicoterapeuta que trabalha com essa área psicanalística, né? Quando nós trabalhamos com essa questão do campo morfogenético, baseado no que é a estrutura, o que a pessoa traz para a vida, quando ela chega no consultório, num tratamento psicoterapêutico, ela se apresenta com um tema que queira trabalhar, e neste tema
ela traz toda essa bagagem de informação da estrutura que ela mantém para o terapeuta. É um campo que nós pegamos, presenciamos através dessa energia que vem, mas é uma energia de informação. Tá? O que mais que nós vamos fazer agora? Falar sobre o que o Alisson faz. O Alisson atualmente ele trabalha com a medicina, trabalha com o hospital aqui em Fortaleza, trabalha em emergência. E durante a minha formação eu percebi que a medicina não era o mais importante para mim. É importante? É, mas ele não me complementava da forma que eu achava necessário. Por isso eu tive uma formação terapêutica também, quando eu fiz formação para jovens na Unipaz, em 92, né? Durante esse trabalho, durante esse estudo, eu percebi o quanto é importante nós trabalharmos com o emocional, a questão da espiritualidade. A espiritualidade, ela está relacionada com a psique, com a alma da pessoa. Então, quando nós trabalhamos de forma física, que é a medicina convencional, a gente percebe, nós percebemos que faltam algumas coisas que tem que acrescentar àquele indivíduo. Porque tudo é um campo de informação. E para você ter consciência, ter conhecimento de como se apresenta aquele cliente, como se apresenta aquele paciente para você, você tem que observar e sentir como aquela pessoa se apresenta para você. Não é só ouvir, é entender e captar que sentimento que vem naquela forma. Para isso, o campo morfogenético da pessoa, ele se apresenta de várias formas, através da fala, através dos sentimentos que a pessoa fala com você, através da forma que ela se apresenta fisicamente. Né? E qual que é a função do terapeuta em analisar, em trabalhar com esse campo morfogenético da pessoa? A facilidade que o terapeuta terá, assim como qualquer outro profissional, seja um médico, seja um fisioterapeuta, é conseguir acessar de forma mais íntegra a personalidade dessa pessoa. Porque o campo morfogenético, ele diz como que essa pessoa ela se movimenta, como que essa pessoa interage em sociedade e no meio em que ela convive. Muitas das vezes as pessoas não têm essa consciência de como se manifesta este campo morfogenético da pessoa. E quando a gente apresenta esse trabalho através do círculo da vida, através das dinâmicas que nós aplicamos aqui no Instituto Humanas Psique, as pessoas passam a ter consciência através das suas criaturas que são apresentadas durante essa terapia, essa psicoterapia sistêmica chamada círculo da vida. No meu dia a dia, eu observo que todo paciente, todo cliente que chega até mim é um novo aprendizado. Todo campo de informação não vem só de você, vem do meio em que você vive. E quando nós estamos abertos a tentar entender, a tentar ver e aprender com o próximo, com tudo que está ao nosso redor, nós crescemos em várias questões, não só em aprendizados e conhecimentos, mas em processo evolutivo através de uma coisa que nós não devemos esquecer nunca, que é o amor ao próximo e amor a tudo que acontece e tudo que nós fazemos na nossa vida. Trabalhar com a medicina é muito gratificante, aprendemos muito todos os dias. Mas durante a minha formação de medicina, eu percebi uma questão que muitos não percebem, que eu vejo que muitos não percebem, que é o que tem por trás daquilo ali. O que movimenta aquilo que é físico? Muitas das vezes as pessoas não percebem que existe uma consciência, seja uma energia, cada pessoa vê de uma forma, mas algo que é vital, algo que dá vida àquilo. E quando nós paramos para perceber essa importância que tem no que movimenta aquele corpo, no que movimenta aquela consciência que passa por nós, nós passamos a entender a vida de outra forma. Quando eu fiz a formação em São Paulo, no Instituto Biosegredo, onde eu conheci grandes profissionais como Dácio Cavallini, Márcia Marins, e outros também, como com radiestesia, radiônica também, foi muito importante para entender como que funciona esse mecanismo. Né? E isso também nós desenvolvemos um trabalho
que ainda tem esse trabalho dentro do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria das Clínicas, né? Onde nós observamos que quando trabalhávamos com essa questão da energia, dos campos, com os pacientes psiquiátricos, além de trabalhar também os fatores psicoterapêuticos, os fatores químicos através da farmacologia, melhorava em muito o prognóstico e o tratamento desses pacientes. Porque isso dava possibilidade desses pacientes terem a capacidade de interagir e tomar consciência, nem sempre plena, de quem eles eram, de como eles deveriam interagir, em como a patologia interferia no processo de consciência, de equilíbrio do emocional dessas pessoas, que reflete o espiritual. É fácil lidar com isso? Não é fácil, porque quando você vai captar uma informação de uma pessoa, muitas das vezes, que isso é natural, nós pré-julgamos. Nós julgamos o que vem até nós. E quando nós temos formação em medicina, quando nós temos formação em psicologia, nós queremos analisar antes de escutar, antes de ouvir. Por isso que é importante nós aprendermos a sentir. Sentir o campo do outro, sentir como o outro se apresenta a você. Qual o impacto da vida ao se tornar um terapeuta, não só um terapeuta, mas também uma pessoa que acessa, que tem conhecimento desses campos morfogenéticos. A importância para você é aprender a lidar em como essas energias vêm a você e como você reage, o quanto isso afeta em você. Quais são os principais benefícios do conhecimento em terapias sistêmicas, né? E na medicina também, assim como fisioterapia, outras terapias que trabalham com o bem-estar, com a saúde do indivíduo. Os principais benefícios é dar a possibilidade da pessoa dela gerir a sua consciência e ela mesma assumir a responsabilidade dos seus atos, não delegando funções que podem ser dadas a outras pessoas. E isso dá a liberdade dela decidir por si mesma, né? Os campos morfogenéticos, quando nós trabalhamos com os campos morfogenéticos, nós aprendemos que é um veículo de informação que muitas das vezes, durante o trabalho, durante a dinâmica, as pessoas elas interagem com uma troca de informação. E sempre nós saímos ganhando sempre o terapeuta, sempre o profissional e também do outro lado, o cliente, o assistido. Ele aprende muito em conjunto com a gente, né? O pensamento, ele interfere? Sim. 70% a 90% do que nós sentimos e pensamos não é nosso. Vem do campo de informação em que nós estamos. É muito comum, às vezes, nós dormirmos bem e acordarmos de uma forma diferente. O humor altera no decorrer, pode ser da noite, pode ser do dia. E essa alteração do humor está influenciada por essas formas de pensamento, né? O campo morfogenético, ele se altera no decorrer do tempo? Não. O campo morfogenético ele não se altera. É um campo de informação que no decorrer das gerações ele vai somando informações para formar as estruturas tanto de animais, organismos vivos, quanto organismos que não são vivos, como minérios, como rochas, como os astros, como o universo, as galáxias. Tudo está relacionado com uma forma de ser. Um átomo. Ninguém precisa ensinar um átomo como que ele tem que se formar. Um átomo ele tem uma própria estrutura que, independente da influência, ele vai manter aquela forma. Uma planta, ela vai crescer da forma que foi estruturada no seu campo morfogenético. Se você pegar uma conífera é uma árvore. Se você pegar uma planta, se você pegar um animal, ele vai crescer e se desenvolver de forma plena de acordo com o seu campo morfogenético. Ele não vai ter alteração nessa estrutura de consciência deste campo morfogenético que determina a forma de crescimento, a forma de florir, a forma de caminhar do animal, a forma de interagir com o meio ambiente. Tá. Temos uma perguntinha aqui. Tá. Aí temos algumas perguntinhas aqui sobre física quântica e campo morfogenético. Física quântica não está relacionada a campo morfogenético. A física quântica está relacionada a padrão vibracional, a energias.
O campo morfogenético pode ser alterado com o tempo, de acordo com a física quântica? Pode alterar, mas depende das estruturas que vão ser formadas. Lembrando que o campo morfogenético ele vai acumulando informações para melhorar o padrão evolutivo das espécies, seja de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, e aí vai, né? Física quântica é importante no padrão vibracional. O padrão vibracional de cada pessoa vai interagir de acordo com o grau de consciência e necessidade que aquele indivíduo tem a capacidade de entender de conhecimento. Nem sempre você vai ter capacidade de conhecimento sobre tudo, né? Seria como ver o cliente. Seria como ver o cliente em sua integridade, como age, acredita, heranças, crenças, onde vive? Sim. O campo morfogenético, ele não está relacionado, em parte sim, o campo morfogenético ele não está relacionado com as crenças, ele está relacionado com a estrutura física e estrutural. Então a forma física do Alisson, ele está relacionado, assim como a forma física de toda a humanidade, da forma que tem que ser um corpo humano. Mas isso pode alterar de acordo com fatores químicos. Mas o componente morfogenético não vai alterar. Uma vez definida a forma humana, essa forma humana não vai se alterar de acordo com as informações do campo morfogenético. O que pode acontecer é uma alteração que pode ser causada de acordo com a consciência daquela pessoa, daquela alma. Uma pessoa, quando ela nasce com uma deficiência física, esse não é um conhecimento que vem da medicina tradicional. Isso é um conhecimento que vem do holismo. O conhecimento que vai além do corpo físico. Quando a pessoa nasce com uma deficiência física, essa deficiência física ela está muitas das vezes relacionada com o grau de consciência dessa alma. Porque a alma ela carrega consciências de dor, de medo, de sofrimento, e isso perpetua e interfere na formação estrutural de um corpo físico, né? Aqui está tendo muita pergunta sobre círculo da vida, né? Eu vou deixar para responder sobre o círculo da vida depois, tá bom, pessoal? Vamos lá, perguntinhas aqui. As pessoas chegam com dificuldade em relacionamentos, trabalho, não associam doenças físicas e tal, tá? Toda pessoa que está com um desequilíbrio, com um anseio, né, que afeta o campo emocional da pessoa, isso pode estar associado a doenças emocionais e espirituais, sim, isso é comum. O que define a estrutura física, uma deficiência que venha a causar um dano físico, uma patologia, está relacionado com o padrão vibracional da pessoa, sim. Isso nós vemos na física quântica. Quando estudamos física quântica, tudo é um padrão. Você, para adquirir uma doença física, você tem que estar no nível vibracional desta doença. Como funciona isso? Eu sou médico, eu trabalho dentro dos hospitais, tenho contato com pacientes com tuberculose, com pneumonias, com gripes, e eu tenho acesso a isso, eu tenho contato com esses vírus, com bactérias, com fungos, com tudo isso. Por que eu não desenvolvo a patologia? Para desenvolver a patologia, eu tenho que estar no nível vibracional dessa patologia. As patologias, para elas acontecerem, você tem que abaixar, tem que cair o seu nível de padrão vibracional. Quando você se mantém em um estado de equilíbrio, de harmonia, o seu nível vibracional, o seu padrão vibracional, ele fica mais elevado. Isso acontece quando as pessoas estão íntegras com você. Por isso a importância de se observar diariamente, de cuidar do seu pensamento, da sua forma de interagir. O que está acontecendo atualmente, por exemplo? Essa pandemia que está acontecendo no mundo. As pessoas que entram no padrão em uma vibração de medo, o que vai acontecer? Elas vão cair o seu padrão de vibração, consequentemente, o seu sistema imunológico vai ficar mais deficitário. Vai haver uma queda do sistema imunológico. Elas ficam mais suscetíveis à patologia. É todo mundo que pega doença? Não. Depende da vigilância de cada um. É só pensamento? Não, não é só pensamento. É consciência e cuidar do físico, né? Da mesma forma que você tem que cuidar do seu físico, da sua alimentação, você tem que cuidar dos seus pensamentos. Quando o cliente chega para mim, eu vou orientar.
quanto à dieta, quanto à alimentação, quanto às medicações, quanto a um hábito saudável. Mas se essa pessoa não julga isso como sendo algo importante, aí é ela que assume a responsabilidade. Qualquer profissional que visa aprimorar, dar informação para um cliente, para um paciente, ele vai estudar sobre isso e vai passar da melhor forma para promover o bem-estar, seja físico, mental e espiritual daquela pessoa. Mas se a pessoa não julga isso como sendo uma coisa importante, ela está assumindo a responsabilidade do que vai acontecer. Então é muito comum eu receber pacientes que entram no consultório, nós explicamos o que está acontecendo, os cuidados que tem que ter, mas quando eles saem, eles não cuidam. É uma culpa? Não é uma culpa. É uma ignorância em entender o que acontece. Mas com o tempo isso vai modificando, isso vai mostrando para ele quais são os mecanismos que ele tem que assumir a própria responsabilidade para não adoecer. Seja qual forma for, física, mental ou espiritual. Então, o campo mórfico, o que é o campo mórfico? O campo mórfico é esse campo de informação, não é campo de energia. O campo mórfico, ele vai perpetuando e ele vai acumulando informações para aperfeiçoar no processo de estrutura de tudo que existe no universo. Seja uma rocha, seja uma planta, um animal, um ser humano, as galáxias, os planetas. Tá? Pensamento e matéria. Pensamento e matéria. O pensamento, existem as formas pensamentos, onde nós estamos contaminados por essas formas pensamentos. Mas nós devemos filtrar, como falei anteriormente. Tudo que existe de forma pensamento, elas passam por nós. Existe a psicosfera da Terra. Nessa psicosfera, estamos sempre em contato, o dia todo. Então, ter consciência, saber filtrar, ver o que você está assimilando, o que você está aprendendo, o que você está vendo em uma tela, em um computador, em uma TV, isso vai interferir no seu bem-estar, na sua saúde. Melhorando o seu padrão mental, a sua saúde mental, melhora o físico também. Repetição de padrão mental. Os padrões mentais, eles têm repetição quando a pessoa tem uma dificuldade de ter consciência do que está acontecendo com ela. Existem várias técnicas que podem ser trabalhadas com isso. Existe a apometria, existe taquiconsimetria, são modificações, barra de axis, são várias terapias que existem. As terapias são importantes? São muito importantes. Cada pessoa, ela vai se ligar àquela terapia que é mais importante para ela. Voltamos àquela questão do padrão vibracional, da energia, do campo quântico, né? do campo vibracional das pessoas. Uma pessoa, ela vai se ligar, ela vai ser direcionada de acordo com o campo dela a um terapeuta, a um profissional, a um médico que tenha a capacidade de atendê-la da forma correta. Então, quando você recebe um cliente, um paciente no seu consultório, ele vem encaminhado a você de acordo com o padrão. Você vai receber exatamente aquele cliente que é necessário para o seu aprendizado e ele vai ser direcionado exatamente para aquele profissional que é necessário para ele. Vai falar, mas aí se o profissional não presta, se o profissional é bom demais, depende muito do padrão do cliente. Se o cliente ele vibra num padrão de qualidade, quando eu falo qualidade, de consciência do que é importante para ele, que ele visa o melhor para ele, consequentemente ele está vibrando no mesmo padrão, na mesma faixa vibracional que um profissional pensa, no bem-estar, vibrando e trabalhando para o melhor. Consequentemente, se você não tem esse zelo, este cuidado com o que você faz a sua vida, consequentemente você será direcionado, encaminhado para um profissional que pensa e manifesta da mesma forma que você. Nada é por acaso. Mas isso é errado? Não, não é errado não. Tudo tem a sua forma de aprendizado. Uns caminham de forma mais rápida, outros não. Meu campo morfogenético está perturbado com esse tempo, muita dor no coração. Tá? O que acontece? Tudo que nós tivermos ao alcance para melhorar o nosso padrão vibracional,
Isso aqui não está relacionado. Quando fala, o campo morfogenético está perturbado, não é o campo morfogenético que se perturba, não. É o seu padrão vibracional. O campo morfogenético ele não vai alterar. Aí você está falando de formas de pensamento, da forma que você está manifestando, dos sentimentos que você está manifestando em você de acordo com o que está acontecendo. Então as técnicas que serão utilizadas são técnicas que você tem conhecimento. Algumas pessoas utilizam oração, meditação, exercício de respiração. São várias as formas que você tem que utilizar. E tudo que existe na Terra tem que ser utilizado para o nosso progresso, para a nossa evolução. A gente tem que manter o equilíbrio. Você vai utilizar mecanismos que estejam ao seu alcance e buscar informações. Mas se você busca informações em veículos que transmitem dor, medo, vingança, desequilíbrio, angústia, você vai entrar nessa sintonia desses sintomas, de desequilíbrio, de angústia, de medo. Eu tenho percebido nos hospitais, tanto de pacientes quanto de profissionais, colegas médicos, que é muito comum aqueles que estão no padrão do medo, da angústia, da insegurança, eles estão mais suscetíveis a desenvolver, a adquirir a patologia, a doença. É muito comum. As pessoas que estão em um padrão mais de confiança, de segurança, se esquivando dos veículos de informação que transmitem dor, sofrimento, estatísticas de morte, estatística de dor, de doenças, de catástrofes, eles entram nesse padrão também. Círculo da vida, não vou falar muito hoje, pessoal. O pessoal está perguntando aqui, eu vou falar sobre o círculo da vida depois. Hoje eu vou falar mais sobre o campo. O campo morfogenético, ele é uma teoria, é uma estrutura que nós utilizamos no círculo da vida. Então, vou falar um pouquinho como funciona isso. Quando a pessoa ela entra para trabalhar, quando ela se apresenta, quando ela vem até nós aqui no Instituto Humanas Psique, para entender mais sobre os sentimentos que ela tem, que são as suas criaturas. O que são criaturas? São as subpersonalidades colocadas na psicanálise, como Freud, como Jung falaram. As criaturas são os sentimentos que criamos. E quando a pessoa procura o Instituto para trabalhar através do círculo da vida, o que acontece na vida dela, ela vem, ela coloca o tema que ela queira trabalhar, nós formamos um círculo, não é? E essa pessoa, ela vai escolher uma pessoa que esteja no círculo aleatoriamente, independente do sexo, porque tudo é energia. O Alisson, fisicamente, ele está se apresentando em um fenotipo masculino. Mas a energia que comanda o Alisson, nós temos energia dual, Yang e Yin. Depende do movimento de cada alma. Depende da energia que é necessária para a pessoa atuar naquele momento, naquele dia, em tal circunstância. Quando você precisa agir de uma forma mais Yang, que é a energia de ação, você vai, não importa em qual sexo que esteja manifestado, se for uma mulher, se for um homem, se ele tiver que agir em uma forma de ação, ele vai estar atuando na energia Yang, que é para acontecer algo, para promover algo que dê um alavanca, que dê uma movimentação na sua vida. Então, quando a pessoa escolhe uma pessoa para representá-la no círculo, independente do sexo, ela está escolhendo essa pessoa devido ao padrão vibracional dessa pessoa. Então, dá um exemplo. Se a pessoa chama-se João, quando ela escolhe uma pessoa para representá-la, essa pessoa entra nesse campo, este campo morfogenético dessa pessoa, esse campo de informação dessa pessoa que se apresentou para o trabalho, e ele passa a captar todas as informações que pertencem a essa pessoa, sem nunca tê-la visto. E automaticamente essa pessoa passa a se chamar João, porque ela está manifestando, ela está representando o campo morfogenético do João. No decorrer do trabalho, da psicoterapia sistêmica com o círculo da vida, eu, ao mesmo tempo, como terapeuta, eu vou captar simultaneamente esse campo. E eu vou manifestar, vou pedir para essa pessoa que representa o João, escolher as pessoas que irão representar as criaturas. É como um campo de energia, uma teia de informação. Cada nó dessa teia, desse campo de informação, ele representa uma consciência, uma vivência que essa alma carrega, que ficou assimilada de uma forma não harmônica no campo de informação dessa alma. Então, quando essas criaturas começam a se manifestar, lembrando mais uma vez, o que são essas criaturas?
são as subpersonalidades que nós desenvolvemos no decorrer da vida. Nós precisamos desenvolver todas as criaturas enquanto seres primitivos que somos, almas primitivas que somos, nós precisamos criar criaturas para conseguirmos interagir com o meio. Porque a grande maioria de nós, quase 100%, eu, assim, com a maioria da humanidade, não conseguimos interagir de forma íntegra e plena de acordo com a nossa consciência de essência divina que deveríamos manifestar 100% em vida. Então, quando utilizamos essas criaturas, nós as criamos para conseguir socializar com o meio, com tudo que existe, com as estruturas, com as pessoas, com a natureza que fazemos parte. Então, quando as pessoas começam a manifestar e representar essas criaturas vão falar para a pessoa o que está acontecendo na vida dela. E eu, ao mesmo tempo, vou dando a liberdade para essa comunicação, para essa verbalização. E estes nós que representam a informação da vida da pessoa, seja de uma forma traumática ou algo perturbado, que não contribuiu para o processo do caminhar, que acaba atrapalhando o caminhar do processo evolutivo dessa pessoa, esses nós se abrem, desatam, harmonizando essa informação e armazenando de forma harmônica, onde isso não passa a ser mais um processo que atrapalha o caminhar e facilita, né? E ao finalizar o círculo da vida, eu não dou feedback somente da pessoa do assistido. Eu dou feedback individual de todas as pessoas que entraram no círculo representando as criaturas, porque eu entro simultaneamente no campo de todas as pessoas. E eu explico por que cada pessoa representou aquela criatura no círculo da vida naquele dia. Diga. Quais os tipos de doença espiritual? Doença espiritual, eu parto da seguinte premissa. O trabalho que nós fizemos, que eu participei muito lá, que já havia esse trabalho no IPQ, através do Instituto Bio Segredo, com Darcio Cavallini, né, e toda a equipe terapêutica que tinha lá, 100%, eu digo que 100% das patologias psiquiátricas têm fundo espiritual. O que é psique? Psique é alma. Freud falava sobre isso. Tem cunho emocional. Tendo cunho emocional, vem da alma. É a consciência, o campo de consciência. Existe um padrão? Existem vários padrões, né, que devem ser trabalhados com o terapeuta para ver sobre isso. Entendeu? Sobre esses padrões. O campo morfogenético tem interferência no campo espiritual? É o contrário. O campo espiritual, de acordo com a consciência, o processo evolutivo das pessoas, ele vai modificando. Tá? É o processo que todo o sistema vai formando. Quando adquire um grau de consciência, um novo aprendizado, esse campo morfogenético ele vai modificando também. Lembrando que ele não perde, ele só soma a informação, só progride, só evolui mais. Né? O que fazer neste momento para não cair neste padrão vibracional com tantas informações negativas? Repetindo a pergunta anterior, que já foi respondida. É cuidar desse padrão, observar como está o seu pensamento no dia a dia. É muito comum as pessoas questionarem, falar, mas como que eu consigo vigiar esse pensamento? Isso é uma frase que eu aprendi muito com a Márcia Marins. Sinta com o coração. Fez sentido aqui? Se está quente aqui, faz sentido. Se não faz sentido, se não aquece a parte do cardiológico, isso não é seu. Se está difícil para entender, isso não é seu. Entendeu? Como fazer o paciente entender que é importante cuidar da saúde, alimentação e espiritual? Nós não estamos aqui para ensinar o outro. Nós estamos aqui para dar informação. Né? É muito comum. A pessoa ela pega a informação e ela decide o que quer fazer com essa informação. E eu falo isso para meus pacientes e clientes. Olha, eu estou passando o conhecimento que eu tenho, que eu aprendi e eu utilizei para mim na minha vida. Teve uma função, teve um benefício para mim? Teve. Mas quando eu adquiro essa informação e eu passo para o outro ele tem o livre arbítrio de decidir o que quer fazer com essa informação.
Então é muito comum falar para os meus pacientes, meus clientes, olha, de acordo com estudos, de acordo com o aprendizado, existe essa forma de fazer que traz um benefício para você. Mas você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer fazer com essa informação. Lembrando que você é o único responsável por isso. Nós não podemos assumir a responsabilidade do outro pelo que ele não queira fazer. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Uma coisa que é muito comum, que alguns colegas de trabalho, o pessoal já me conhece muito bem como eu trabalho. O Alisson ele é mais direto. O Alisson ele não fica enrolando. Então, quando eu trabalho lá no hospital, os colegas falam que é muito comum o Alisson ele chegar para a pessoa e falar, olha, existem essas alternativas para você, mas você é responsável. Se você chegou até aqui, existe um desequilíbrio, existe uma angústia de conhecimento para tentar se curar, se harmonizar. Nós vamos lhe ajudar no que for possível. Mas se você não quer ser ajudado, seja por qual motivo for, seja porque não tem um conhecimento, está difícil entender, a gente tem que ajudar com mais cuidado, tem que ter mais paciência, isso é verdade. Mas muitas das vezes as pessoas não querem entender o processo, como funciona, e querem fazer pelos meios próprios, pela sua própria forma de ser, sem conhecimento. Aí existem as consequências de tudo isso, não é? Então, como fazer para o paciente entender que é importante cuidar da saúde, da alimentação e da espiritualidade, do próprio espiritual da pessoa? Tem que sentir. A pessoa primeiro tem que se permitir sentir, ter vontade de fazer, ter vontade de modificar. Por isso que é importante a terapia e a psicanálise. Muitas das vezes, as pessoas vêm de uma estrutura de crenças familiares que não estão armazenadas no mental superior, instinto mental inferior, que são onde estão armazenadas as crenças, os julgamentos, as religiões, os medos. Para ter essa modificação, a pessoa precisa querer modificar. E muitas vezes esse processo de mudança não se dá em uma vida. Pode acontecer, mas precisa uma busca intensa. E uma forma que abrange muito isso, que facilita muito isso, é a terapia. Né? Posso alterar meu campo morfogenético? O campo morfogenético ele pode ser alterado, mas não depende de uma unidade. Depende da soma. Né? Existe um sistema. Então não tem como um átomo modificar sozinho. Ele vai modificar de acordo com os padrões que serão sistematizados. Né? Ficar longe do noticiário ajuda? Noticiário ajuda se for benefício, se trouxer informações que são úteis para você. Você tem a livre escolha de ver o que você queira ver. Se naquele momento que você está vendo, você sente bem vendo aquilo, você pode ver. É um sentimento que vai desenvolver isso em você naquele momento. Se durante o noticiário, se durante aquele filme que você está vendo, você sente bem, beleza. Se não estiver bem, procura ver como é que você sente isso dentro de você. Que sentimento que isso traz para você. Se traz um sentimento de angústia, de medo, de mal-estar, de inquietação, deve ter alguma coisa que não está te trazendo um bem-estar, um benefício. Né? Você se contamina convivendo com pessoas de baixo padrão vibracional? Olha, se você fica da mesma forma, se você fica só vendo o mesmo noticiário, que traz sofrimento, que traz angústia, as pessoas em sofrimento, você entra neste padrão. Significa que se você gosta de assistir isso, se você gosta de viver isso, você está neste mesmo padrão. Né? Aqui? Tá. Está perguntando sobre diferenças sobre círculo da vida e constelação. Vamos lá. Bert Hellinger, quando ele falou sobre constelação, antes do Bert Hellinger, ele foi um psicoterapeuta, né, alemão, que veio mostrar, desde a década de 70, sobre psicoterapia sistêmica
onde você vai trabalhar com o sistema familiar. Né? A pessoa se apresenta no trabalho da constelação, ele vai trabalhar de forma sistêmica, onde todo desequilíbrio que tem no indivíduo, isso parte daquele sistema familiar que vem de geração após geração. E esse indivíduo, quando ele procura um terapeuta com formação em constelação, ele procura de acordo com o padrão que ele vibra. Ele vai ser direcionado exatamente para aquele terapeuta que trabalha com a constelação. Círculo da vida e constelação servem para trabalhar a mesma coisa? Não. Depende do grau de consciência da necessidade de cada pessoa. Tem pessoa que vai ser necessário fazer uma constelação dependendo da temática que queira ser trabalhada. Tem pessoas que não se enquadram com constelação, que para ela o trabalho, a terapêutica mais profunda, que logrará melhores consciências, melhor conhecimento de qual processo dela, isso se encaixa no círculo da vida. Cada caso é um caso. Isso tudo está relacionado com o padrão quântico, o padrão vibracional da pessoa. Uma pessoa, quando ela é direcionada para uma constelação, ela é direcionada porque o padrão vibracional dela a direcionou para esse terapeuta que trabalha com essa área. É muito comum, às vezes, eu pegar um assistido, um cliente, que ele vem até mim para trabalhar com o círculo da vida. E quando eu converso com o cliente, eu começo a perceber que não é o círculo da vida que será o ideal para ele, que vai ser o correto, que vai ser adequado exatamente ao que vai trabalhar essa consciência dele, aos padrões dele. Aí eu indico a constelação. Né? Da mesma forma, se não for constelação, às vezes é muito comum um cliente ele procurar um terapeuta que trabalha com constelação e não se sente informado, realizado, não consegue tirar as dúvidas que ele acha importante. Aí ele procura um círculo da vida. Assim como ele pode procurar outras terapias também. Todas as terapias que existem na Terra são válidas. Nenhuma é melhor ou pior. Todas têm a sua função. Se elas foram criadas, elas têm a sua função e devem ser utilizadas. Cabe a nós procurar termos bom senso e sabermos procurar aquilo que faz mais contexto para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa consciência, para o desequilíbrio que estamos. Né? Fez uma terapia, viu que não surtiu efeito, que não fez o efeito desejado, procure uma nova terapia. Terapia, quando eu falo, não é só terapia, a psicoterapia, não é só psicanálise. São as formas de terapia que existem. Reiki, meditação, barra de axis, constelação, círculo da vida, apometria. Tudo que existe é válido, né? Xamanismo e aí vai. Né? Desde que seja benéfico para você. Que promova o seu bem-estar através do aumento da sua consciência, da sua integridade. Né? Quem pode fazer o círculo? Tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer o círculo da vida. Não tem contraindicação. Né? O círculo da vida pode ser feito mais de uma vez? O círculo da vida ele vai trabalhar com as criaturas. Né? Pode ser feito mais de uma vez. Né? Na constelação, Bert Helling falava que a constelação deveria ser feita uma ou duas vezes na vida. Né? Porque não é uma coisa que você deve mexer nessas consciências da ancestralidade o tempo inteiro. Mas o tempo modifica isso também. Né? O círculo da vida, você pode fazer. Todos os meses você pode fazer. Mas vai depender também do profissional terapeuta. Ele tem que observar o que aquele paciente, o que aquele cliente busca. Se ele não está buscando, às vezes, só conhecimento, ou se ele está buscando também uma forma de colocar em uma terapia a responsabilidade que ele não queira assumir. Porque é muito comum um cliente procurar um profissional e embutir nesse profissional, embutir nessa terapia a responsabilidade do que ele tem que assumir. Então, cabe a nós, profissionais da área de saúde, seja em qual área for, informar ao cliente, dar consciência da responsabilidade que ele tem que ter com os atos dele. Que todo o trabalho que é feito de consciência, das dores que são trabalhadas, das formas que são vistas, que isso é para promover o bem-estar, a consciência dele. E que ele tem que assumir essa responsabilidade.
Porque se ele delega essa responsabilidade para um profissional e não assume, ele não melhora. Ele passa a julgar que o outro é responsável e não ele. Né? Quais os benefícios de fazer o círculo da vida? O benefício do círculo da vida, como qualquer outra terapia, é você ter consciência de você. Né? Ter a consciência de quem você é. Mas aí cabe ao assistir da pessoa querer entender. Para algumas pessoas, elas vão passar vidas sem achar isso importante, leva a vida normal. Vai para o trabalho, não faz terapia. Terapia é para todo mundo? Não. Terapia não é para todo mundo. Você mexer com as próprias dores, com as próprias sombras, tem que ter maturidade emocional. A maioria das pessoas tem dificuldade, porque não é fácil você apontar o seu próprio defeito. Né? Nós somos muito vaidosos e não queremos assumir que temos erros. Não é que sejam erros, é uma ignorância. Mas a partir do momento que você aprende a lidar e conhecer sobre a sua forma de funcionamento, sua forma de pensar, isso modifica. Aí você passa a não colocar você como sendo culpado, como sendo um erro na sua vida. Passa a entender que é uma forma de aprendizagem, que tudo tem o seu tempo. Né? E todos aqui somos crianças, estamos aqui para aprender, um com o outro. Né? Como a terapia Círculo da Vida traz clareza sobre campo morfogenético? A terapia, o Círculo da Vida, não é que ele traz clareza sobre o campo morfogenético. Ele traz clareza sobre a consciência daquela pessoa, daquele assistido. Sobre como que ele interage, como que ele utiliza suas criaturas no decorrer do dia. Né? Como são essas criaturas? Por exemplo, o Alisson. O Alisson é terapeuta, ele é médico, ele é filho, ele é esposo, ele é irmão. Cada uma dessas personalidades minhas, elas são uma criatura que eu tenho. Mas elas não são o Alisson, elas fazem parte do Alisson. Então, quando o Alisson ele entra em um hospital, ele vai agir como médico, mas ele não vai deixar de ser o Alisson. Então, o círculo da vida, quando nós trabalhamos essas criaturas do círculo da vida, você vai ter consciência de como elas interferem na sua vida e como você as utiliza na sua vida. Né? O Alisson ele utiliza muito bem o médico, utiliza bem o médico lá dentro do hospital. Mas ele vai utilizar o tempo inteiro o médico? Não tem como. Se você fosse o médico em um relacionamento familiar, isso atrapalha. Por isso que nós temos que cuidar dessa integridade, ter a consciência de que cada momento você tem que interagir de uma forma mais harmônica, com bom senso, com lucidez, com discernimento. Então, existem pessoas que não vão ter consciência disso porque não está no momento de ter essa consciência. Mas é chegado o momento um dia. Todos passamos por isso. Vantagens para os profissionais da área de terapia, psicologia, coaches com um novo serviço agregado a consultas. Tá? A terapia do Círculo da Vida, ele promove a consciência. Pode ser utilizado por todas as pessoas. Sejam profissionais de coaching, de terapia, médicos, ou até para pessoas que não queiram trabalhar como terapeutas, porque eles promovem um autoconhecimento, entendeu? Dá para quebrar padrões familiares? A constelação trabalha muito isso com os padrões familiares. Né? Quando você faz a constelação familiar, você desperta a consciência e aquele indivíduo que é direcionado, quando ele tem a consciência, quando ele toma consciência da importância, quando ele é dirigido a uma constelação, o que significa? Significa que naquele sistema familiar, essa unidade, essa pessoa que vai fazer a constelação, ela é uma unidade do sistema que ela está num padrão de consciência, de maturidade, que possa entender o processo que se perpetua naquele sistema familiar e ajudar. Então, quando a pessoa procura um terapeuta que trabalha com constelação familiar, ela procura porque a unidade do sistema é uma pessoa daquele sistema familiar
que já tem um padrão vibracional apto para entender e ajudar naquilo. E o próprio sistema familiar direciona essa unidade, essa pessoa para isso. Então tudo isso é direcionado através desse campo morfogenético, que vai localizar nesse campo de informação do sistema familiar aquela pessoa que tem capacidade, que tenha consciência e maturidade para entender como funciona isso. Tá? As várias terapias como barra de Axis, Theta Healing, Reiki, mexe com os campos morfogenéticos e vibracional? Sim. Toda terapia que promove a autoconsciência vai modificar, vai influenciar nisso também. Lembrando que isso não influencia só na própria pessoa, influencia no meio que essa pessoa convive, tá? Em tudo que está ao seu redor, seja pessoas, plantas, animais, meio físico, estrutura, de casa, de profissão, de trabalho, vai influenciar. Tá? Falar um pouquinho também sobre essa entrada do Alisson sobre as questões da medicina e da terapia. Né? Por que eu trabalho com essa questão do campo morfogenético, das terapias integrativas? Quando eu formei em medicina, quando eu fazia medicina, nós percebemos o quanto é complexo isso que é humano. Não tem como você não perceber a importância, a consciência que se manifesta nisso. De onde vem essa consciência? Eu aprendi muito com a medicina, ainda aprendo todos os dias com os meus pacientes. Estamos sempre em aprendizado. Mas eu percebi que para mim, para o Alisson, a medicina ela não é o suficiente. A medicina é convencional. Por isso que eu enredei por esse lado, pela questão da terapia, da espiritualidade, porque eu já percebia essa consciência, essa energia que vinha junto com os clientes. E que quando você abre a oportunidade de se comunicar com o paciente de uma forma que não seja só da dor, da doença, você aumenta o leque de possibilidades de cura, ou de pelo menos um equilíbrio, um bem-estar para aquele paciente, para aquele cliente naquele momento. Isso ameniza a dor, isso ameniza a doença, a enfermidade. Por isso que eu trabalho com as duas áreas, tanto a terapia, voltada para a integratividade, relacionada à espiritualidade, quanto com a medicina convencional. As pessoas, mas agora tem essa questão da espiritualidade na medicina. A espiritualidade que tem na medicina não é o que eu trabalho. A espiritualidade que tem na medicina é trabalhar com a questão de religiosidade, de ver o outro com suas crenças, com seus conhecimentos, essa sensibilidade. É importante, claro, mas eu vou mais que isso. Eu vou na questão do campo energético de todas as consciências que vêm junto com aquela pessoa. Entendeu? Bem, pessoal, tem mais perguntas? Se quiser pode perguntar que nós vamos fechar daqui a pouco, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pensamento é matéria? Depende da forma como a pessoa vê matéria, né? Se nós formos observar a matéria física é a forma de energia condensada. Essa mesa, assim como o meu corpo físico, é energia condensada. O ar é energia dispersa. Tá? Então, vamos terminando agora. Tá? Quero agradecer a todos pela audiência. Né? Semana que vem temos mais uma live. Tá? Estamos aqui para aprender. Tá? Abração a todos e até a próxima. Beijão. Fechou?